vamos aprender aqui hoje. Fariseus. Fariseus ainda é todo homem pressuoso, dogmático, exclusivo, pretensioso, privilegiado das forças divinas, orgulhoso, descendente dos doutores de Jerusalém, ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os tempos terrestres, acredita-se o herdeiro único da divina bondade, nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Trata programas caprichosos e intensa torce as próprias leis universais, submetendo-se ao ponto de vista que expulsou na sua escola ou no seu argumento cercatalhas. Jamais comparece antes a bênção do Senhor na condição de algum que se converteu em instrumento. Os seus amores dignos, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de condições especiais. Os aprendizes fiéis necessitam cautelosos contrastes devendo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em que se tratando da influenciação deles. Exigia fariscais continuassem perigosos molestias da alma, urgem auxiliar o doente e atingir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização, provocando tumultos, e sim, usando a cautela da antiga recomendação de vigilância. Boa noite. O menos Eva é o pré-inicial. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem praticar, ou percutir a inteligência, e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com oração tão simples, tão resumida, e tão em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e
o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás mais ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansedumbre. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente. Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, os tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo, fez 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisai que eles os perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicarem, mais um motivo aí tendes para serem indulgentes, porquanto o método do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento terias em relevar os agravos de vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavra como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis, espírita, cedo, ouvidai o mal que os hajam feito, e não penseis senão uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expurgar de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra meu próximo. Simeão, Lombor, 1862. Da paz para todos. Assim seja. A reflexão da noite vem nos dar uma instrução o prazer de ouvir o professor Raimundo, como sempre pronto, nessa mesa, para nos ajudar. Oi, gente, boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Que esta casa, que esse ambiente, seja sempre braços que nos apoiam, que nos consolam, que nos confortam, que nos esclarece, mas também é um local, é um ambiente onde nós nos encontramos enquanto família, como filhos de Deus que somos, irmãos de Cristo Jesus. E aqui nós fazemos o exercício da verdadeira comunhão, da verdadeira fraternidade. E por isso
é preciso que nós precisamos estabelecer os vínculos, porque nós somos espíritos, estamos na condição de espíritos encarnados, mas todos nós somos espíritos em relação com os planos da vida, seja no plano nós encarnados, sejamos também no plano dos espíritos desencarnados. É preciso que a gente compreenda que nós estamos nessa relação com os dois mundos e que os mundos interferem, tanto nós interferimos na vida dos espíritos, assim como os espíritos interferem na nossa vida. Tá? Então essa comunhão, ela permanece o tempo todo, constantemente. Muitas vezes nós nos damos conta dessa relação que existe, mas nós sabemos que os espíritos estão sempre, o tempo todo, nos rodeando. Por isso que Jesus dizia: vós estáis diante de uma nuvem de testemunhas. Né? Então, por isso que, claro, que Deus não nos coloca observadores nas nossas vidas, nenhum dedo duro para poder dizer das nossas falhas, dizer dos nossos defeitos, apontar os nossos erros. Não, absolutamente, porque nós sabemos que todos nós estamos submetidos às leis de Deus, todos nós estamos submetidos às leis divinas, e como todos nós somos filhos de Deus, e que nós sabemos que como criaturas de Deus, estabelecemos essa relação constante e contínua entre nós que somos criaturas e com o Criador. Então essa relação é uma relação permanente. Então é preciso que a gente compreenda e entenda, assim como Deus está em nós, Deus está o tempo todo em nós, mas nem sempre nós estamos em Deus. Nem sempre nós estamos em Deus, porque muitas vezes nos envolvemos nos afazeres da vida diária, nos afazeres da vida cotidiana, e que muitas vezes nos distanciamos da sintonia e da vibração com o alto. Por isso que muitas vezes nós precisamos de determinados ambientes, determinados locais, para que nesse ambiente, nesses locais, nós possamos fazer a sintonia com o alto, nós possamos fazer a sintonia com Deus, e que na verdade os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, o ambiente onde nós nos reunimos com as pessoas que estão aqui, seria justamente um ambiente onde nós estabelecemos esse vínculo constante com o Pai. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós saímos tão apressados de casa que nem nos lembramos de fazer uma prece, de fazer uma oração, ou também nem nos lembramos de fazer um agradecimento por boas coisas que aconteceram nas nossas vidas, né? E de pedir a Deus sempre força e coragem para que a gente possa superar e vencer os desafios da nossa vida, os desafios da nossa existência, e que nós sabemos que cada um de nós temos um propósito aqui na Terra. Ninguém veio aqui na Terra em vão. Todos nós temos um propósito, todos nós temos a missão, todos nós temos um caminho a trilhar. E que nós sabemos que a doutrina espírita vem nos ajudar e a esclarecer que todos nós somos espíritos que estamos em processo de educação, somos espíritos que estamos em processo de evolução, somos espíritos que estamos na Terra para nos tornarmos homens e mulheres de bem, não é? Como nós falamos na última reflexão que fiz aqui na casa, né? E que coloca como referencial qual é o homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor e de caridade na sua maior pureza, não é? Na sua maior pureza. Então todos nós estamos nesse processo. É essa grande conquista,
é essa grande luta que cada um de nós precisamos enfrentar, porque essa conquista e essa luta é de cada um, é intransferível e é de nós mesmos, é isso que nós precisamos fazer. Mas para isso é preciso que a gente compreenda algumas coisas, porque, como Kardec diz, as leis de Deus e as leis divinas, elas estão todas aí e elas interferem diretamente na vida da gente, queiram ou não queiramos, compreendamos ou não compreendamos, mas na maioria das vezes acontece que nós as esquecemos dessas leis e que elas são muitas vezes imperativas nas nossas vidas, e por isso que nós somos submetidos muitas vezes a determinadas provas e a determinadas expiações. E muitas vezes nós nos perguntamos: por que nós estamos aqui na Terra? O que é que nós estamos aqui fazendo aqui na Terra? Por que eu tenho que passar por determinadas dificuldades? Por que eu tenho que passar por determinadas provas? Porque muitas vezes eu preciso conviver com determinadas pessoas que eu não gostaria de conviver. Porque que as pessoas da minha família, do meu vínculo familiar, são as mais difíceis de relação. Então, são perguntas que nós sempre estamos fazendo e que muitas vezes a gente não encontra respostas, mas nós sabemos que nós, na doutrina espírita, sabemos o quê? Que nós não somos espíritos, esta não é a primeira oportunidade que nós temos de aprendizagem. Como somos espíritos, já tivemos multifárias experiências na carne, e essa não é a primeira, né? Veja, qual é o maior medo que a gente tem? Um dos nossos maiores medos é o quê? Medo de morrer, não é? Mas sem saber que a gente já morremos muitas vezes, tá? Mas um dos maiores medos é medo da morte, tá? É medo da morte. Então, mas compreendendo que nós já fizemos muitas passagens na Terra e aqui nós estamos mais uma vez nesse processo de aperfeiçoamento e aprendizagem. Mais uma vez, graças a Deus, graças à espiritualidade, que ela vai nos mostrando o caminho. Veja, antes de 2008, em Dores, existia a Casa Espírita? Não. As pessoas não compreendiam ainda essa dimensão da vida espiritual. Mas a espiritualidade muitas vezes nos inclui, né, a um grupo de pessoas que tem uma certa propensão para isso, ou que receberam muitas vezes um propósito, uma missão, e que nós nos encontramos. E muitas vezes o que é que acontece? Eu sempre digo: olha, nós não nos encontramos à toa. Nós não nos encontramos por acaso. Aí eu digo, não é à toa, nenhuma pessoa passa daquela porta para dentro por acaso. Todos nós recebemos um chamado. Muitas vezes, esse chamado ecoa nas nossas almas, ecoa nas nossas consciências, mas muitas vezes os chamados que ecoam nas nossas almas, nas nossas consciências, é muito mais pela dor, é muito mais pelo desespero, é muito mais pela angústia, é muito mais pelo medo, do que justamente pela uma escolha livre e espontânea, porque eu quero agora compreender essa nova dimensão da vida, porque a vida e tudo aquilo que a vida me ofereceu, ou tudo aquilo que as religiões me ofereceram, ela não me dava determinadas respostas. E isso acontece com cada um de nós, e isso acontece e aconteceu comigo também.
Porque como todos vocês, e a maioria de vocês, ou somos de berços católicos, ou somos de berços protestantes. Não? Mas a maioria de nós, muitas vezes, estamos aqui porque queremos compreender outras coisas que as religiões, elas não nos oferecem, elas não nos permitem, e a maioria delas compreendem, mas muitas vezes elas não passam as verdadeiras informações, os verdadeiros conhecimentos para os fiéis, porque toda religião prega, uma das coisas que a religião prega é a imortalidade da alma. Todos nós somos seres imortais, mas acontece que o que as religiões pregam? Quando morrer, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, né? Porque aqui para o céu, só os anjinhos. Quando eu era criança, né? Quando eu era pequeno ou jovem, e que a gente é de uma época da década de 60, início da década de 60, onde morria muitas crianças, de tétano, de difteria, de coqueluche, de diarreia, de pneumonia. E eu cansei de carregar caixãozinhos de criança para o cemitério, né? E aí dizia, ali são os anjinhos, olha, aí meu pai dizia, meu filho, vamos ali para a gente enterrar um anjinho, né? Então, mas só com a doutrina espírita que a gente sabe, não são espíritos que estão em processos de prova, são espíritos que estão em processos de aprendizagem, né? E refletindo essa semana sobre o que a gente vai intensificar a nossa reflexão aqui na casa, porque nessa semana nós sabemos que Dores é intitulada, né, a capital da fé, né? E que nesses períodos agora é o período que a gente vive a quaresma, não é? Então, o que são a quaresma? Quaresma é os 40 dias de penitência, de reconciliação com Deus, de perdão dos pecados, né? De renovação, ou de purificação das almas, né? De purificação ou de remissão dos nossos pecados, para que a gente possa de novo nos tornar um homem novo. Ou seja, é um ciclo que muitas vezes vai acontecendo na vida da gente que nunca se acaba, não é? Então aí abre o início do ano, a gente tem aquelas festas de Natal, acolhe Jesus na manjedoura, exalta o nascimento do Cristo, aí vem Carnaval, aí nós nos mergulhamos na farra, não é? Porque no Carnaval agora é toda a festa que exalta os prazeres, que exalta a carne, que exalta a materialidade. Então, no Carnaval é a liberação, tudo é permitido, ou seja, tudo aquilo que está preso dentro de nós, que está preso na minha garganta, que eu não consigo fazer normalmente, aí muitas vezes o que é que eu faço? Coloco uma máscara, tá? Escondo a minha personalidade e deixo que as minhas tendências inferiores afloram, né? Então, isso é o que ocorre na maioria das pessoas que fazem essas festividades. Nada contra a isso, porque nós sabemos que tudo isso faz parte do processo de alegria, de bem-estar, de harmonia, mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma, nem sempre as coisas acontecem desse jeito, porque nós sabemos que essas festas são festas de exageros, né? E aí, o que é que acontece? Vem a quarta-feira de cinza. Então aí, a quarta-feira de cinza é o momento que as pessoas começam a se recolher e dizem, não, eu já fiz
todas as extravagâncias que a vida material me permitia. Agora é o momento, então, é o início de eu me reconciliar com Deus. É o início para que eu possa me reconciliar com Deus. Porque os 40 dias representam também os 40 dias que Jesus passava na sua caminhada pelos desertos. Os 40 dias em que Jesus estabelecia esta relação direta com Deus. Porque ele dizia, eu e o Pai somos um. Então, essa unidade direta por Deus, na sua grandeza, somente Jesus poderia estabelecer essa relação, porque ele era o Filho escolhido de Deus para trazer a boa nova à terra, né? Para trazer a boa nova para nós, para que ele pudesse se tornar esse grande referencial para a humanidade inteira, de paz, de amor, de solidariedade, de fraternidade, de misericórdia e de perdão. Então, é por isso que a gente compreenda todas essas coisas, mas é preciso também que a gente compreenda outra coisa. Como disse no início com vocês, todos nós somos espíritos em relação. Mas quem são os espíritos desencarnados? Os espíritos desencarnados são todos aqueles que, como nós, vivemos na Terra. Porque muitas vezes a gente pensa que os espíritos são coisas sobrenaturais, são coisas à parte da vida. Não, os espíritos são todos aqueles que, como nós, viveram na Terra e desencarnaram. Mas aí a gente pergunta, para onde vão esses nossos irmãos que desencarnam? Quando eles desencarnam, vão para onde? E nós sabemos, não é a ideia de que vai para o céu, de que vai para o inferno, e de que vai para o purgatório. Porque o mundo dos espíritos não é um lugar geográfico determinado, mas é um estado de alma, é um estado de espírito, é um estado de consciência, de compreensão e de entendimento também. Por exemplo, se eu compreendo que quando eu morrer eu vou ficar dormindo, a minha consciência me diz o quê? Que eu vou dormir. Então, quando eu morrer, eu vou passar um tempo dormindo, até que eu desperte. Então, vou passar um tempo dormindo até que eu desperte. Então, como é estado de alma, como é estado de consciência, e nós somos sintonia, porque a nossa vida não é somente vida material, não é somente vida corpórea, porque os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos impulsos, são faculdades do Espírito, não é do corpo. O corpo é apenas uma forma de manifestação do Espírito, e como encarnado nós precisamos do corpo e da vida material para fazer a nossa caminhada para o nosso processo, como disse, de transformação de homens e mulheres em bem. E é dessa forma que nós vamos começar a galgar espaços melhores na espiritualidade. Então, por isso que é comum na vida da gente, e como a maioria de nós e todos nós somos médiuns, porque quem são os médiuns? Os médiuns são todos aqueles que têm a facilidade de estabelecer a comunhão, a comunicação com os espíritos. E todos nós temos essa faculdade, porque todos nós somos espíritos, uns mais, outros menos. Então, por isso, que na maioria das vezes é difícil a gente encontrar uma pessoa que ela não já estabeleceu ou nunca estabeleceu nenhuma relação com o mundo espiritual. Eu ouço
ouço vozes, eu sinto alguém me tocar, eu sinto um cheiro de perfume, eu sinto um odor diferente, né? Porque na verdade os espíritos estão o tempo todo interferindo na nossa vida, estabelecendo essas relações conosco. Então, por que estou falando isso para vocês? Porque, como disse, os espíritos são todos aqueles que morreram. E muitos daqueles que morreram, que não compreendem ainda, que desencarnaram, e ainda a maioria de nós, ainda estamos presos à vida material, apegado à vida material, às coisas e às pessoas. Por isso, a gente sempre diz, as coisas, vivendo a vida material, as coisas são importância. Mas é preciso que a gente saiba que todas as coisas do qual nós necessitamos, veja, isso é dentro das nossas necessidades, é para o nosso progresso. E não para que a gente possa se transformar em escravos ou servidores delas. Mas nós precisamos ser senhores das coisas, para que a gente de fato possa saber qual é a utilidade de cada coisa em nossa vida, e porque todas as coisas foram nos dadas gratuitamente por Deus. Faz parte da graça divina. Por isso, é preciso que a gente saiba usá-lo. Cada coisa da vida material que são colocadas, porque se não colocada em nossas vidas, porque senão vai fazer falta. Por quê? Como disse, nós somos fruto de transatas encarnações. Se a gente usar mal nessa encarnação as coisas que foram nos dadas, nas próximas vai faltar. E por isso que muitas vezes as provas, cada vez mais, elas se dificultam, elas aumentam, por falta da compreensão, do entendimento, por falta muitas vezes da prática, do amor de Deus, e para que nós possamos estar em comunhão permanente com as suas leis, porque toda vez que a gente derroga as leis divinas, nós somos chamados a fazer a reparação diante dessas leis. Por isso, muitas vezes, as nossas provas, as nossas dificuldades, os sofrimentos, os sacrifícios. Então, os espíritos são todos aqueles que morreram, e que muitas vezes, principalmente aqueles que estão apegados e aqueles que ainda não compreendem, que morreram. E continuam nos ambientes de lares, e continuam perambulando pelas ruas. E muitas vezes, por exemplo, médios videntes, quando chega em determinados ambientes, cemitério, tem muitos espíritos ainda vagando nos cemitérios, né? Cemitérios, ainda tem muitos espíritos vagando. Hospitais, tem muitos espíritos ainda vagando nos hospitais. Escolas, tem muitos espíritos vagando nas escolas. Então, aonde tiver ambiente que tem gente principalmente em sofrimento, nas igrejas, está cheio de espíritos. Aqui também estamos cheios de espíritos, né? Essa semana eu fui dar uma palestra lá em Aquidauana, né? Poucas pessoas, mas nós ficamos felizes, porque essa é a vantagem da doutrina espírita, porque nós sabemos que a gente não dá palestra só para o número de encarnados, nós damos também para os números dos desencarnados. E veja, ainda tem uma coisa maior, né? Como aqui agora a gente já tem o Wi-Fi, né? Então significa dizer que a nossa comunicação se expande além paredes da nossa casa. Ela se expande, vai muito mais além. No mundo dos espíritos, no mundo espiritual, isso aqui para nós é novo. No mundo dos espíritos
essa comunicação, ela já existe há muito tempo. Né? Então, muitas vezes, quando as palestras são sérias, nas casas que realmente elas são cristãs e professamos os ensinamentos de Jesus, procurando ser na sua pureza, na sua simplicidade, esses ensinamentos também é transmitido para as colônias, onde os espíritos ainda necessitam de compreensão, de entendimento, principalmente de compreensão e de entendimento da vida espiritual, da vida do espírito, porque não é porque morreu que compreende, que entende, não, porque nós somos aquilo que somos. Todas as nossas informações, todo o nosso conhecimento é o que fica na nossa mente. E ela é o que vai reproduzir para nós depois do nosso fim. Então, a gente fala todas essas coisas para que a gente possa compreender como acontecem essas manifestações religiosas. Né? Então, veja, nessa minha caminhada de espírita, e quando eu estava iniciando, eu conheci uma médica. Nós fomos na Catedral Metropolitana de Aracaju. E ela, como médica, disse: olha, aqui tem muitos espíritos presos. E eles não podem sair daqui. Porque, como eles são devedores, os espíritos obsessores esperavam ele fora. E determinados espíritos, veja, independentemente do credo religioso, tem proteção. Espíritos maus, eles não conseguem entrar em determinados templos religiosos. Eles não entram. Por isso que os sofredores, correndo muitas vezes da turma de espíritos maus, entram onde? Na igreja. Né? Entram nas igrejas. Vem para as casas espíritas. Vem para os templos aonde eles conseguem encontrar uma centelha de luz, para que possa refrigerar as suas almas, para que possa ajudar a iluminar as suas consciências e possa modificar os seus estados de espírito, para que eles possam receber a graça de serem acolhidos, porque os obreiros do Senhor, eles estão por todo canto. Os obreiros do Senhor, eles estão por todas as partes. Os obreiros do Senhor não fazem distinção de credo. Por isso que aqui as pessoas sempre: o senhor posso rezar texto? Pode, minha filha. Qual é o problema? O senhor, eu venho à casa espírita, posso continuar frequentando a minha igreja católica? Pode, qual é o problema? Não? Nós é que fazemos a divisão das coisas, mas Deus e os espíritos, os obreiros do Senhor, não fazem distinção, porque Jesus diz: aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. O que importa é a sua intenção, é o seu desejo de estabelecer essa relação direta. O que importa é isso. Né? Então, veja, por isso, todas essas manifestações que a gente vê, veja, e agora a gente sabe que está chegando esse período da Semana Santa. No período da Semana Santa, o que é que se intensifica nas cidades? As procissões. E aí, como disse, atrás do teu eletro só não vai quem já morreu? Não. Nas procissões, só vai os vivos? Vai muitos fiéis católicos que morreram e que eles querem continuar professando a sua fé e vão no meio para as procissões. As procissões estão cheias, tem mais espíritos acompanhando as procissões do que. Então, nós sabemos disso porque, e nós agora, né, quando a gente vai, se a gente for, a gente sente as energias. Se tiver médium,
principalmente médico de incorporação, ou médico que está com a sensibilidade mais aflorada. Aí as pessoas, professor, eu posso ir frequentar essas concessões? Tudo pode. É como Chico Xavier diz, o problema não é como a gente vai, né? Mas não é como a gente entra. Entrar em qualquer ambiente a gente pode entrar. O problema é como a gente sai. Na verdade, se você estiver bem, você pode frequentar qualquer ambiente, desde que você tenha um certo controle, um certo domínio sobre as suas sensações, sobre as suas emoções, tá? Quando você tem esse controle, você pode frequentar qualquer desses ambientes. Mas quando você não tem, você é muito aberto, você é uma esponja, aqueles espíritos que verem você como se fosse uma ambulância, que vai levar você para o hospital, o que é que acontece? Eles grudam mesmo, rolam. E as pessoas começam, por exemplo, sentir dores nas costas, sentir dores nos ombros, sentir dor de cabeça, sentir tontura, sentir mal-estar. Porque na verdade ela está com a companhia desses irmãos. Então são irmãos maus? Não. Apenas são sofredores. Apenas são irmãos sofredores que não compreendem ainda, muitas vezes, que desencarnaram, que morreram. E às vezes, veja qual é o sinal de alerta para eles acordarem e dizer, olha, cheguei. Sabe qual é? Você veja que nessas procissões, por exemplo, não sei se é do Madeiro ou é a outra, daquelas que usam matraca, penitentes. Os penitentes é que mais tem espíritos sofredores. Veja, eles usam as matracas. O que é que faz as matracas? Zoada, né? O que é que faz a zoada? Acorda! É como se diz, levanta! Acorda, vamos! Chamando. Não? Veja, tem uma outra coisa. Eles iniciam sempre aonde? No cemitério. No cemitério. Aonde os espíritos ainda estão presos à matéria. Os espíritos que estão no cemitério são espíritos que ainda estão presos à matéria, estão presos ao corpo. Muitas vezes é um espírito apegado ao corpo, apegado às coisas materiais, que não consegue se desprender e ainda estão lá presos. Então, por isso, é importante nós, enquanto espíritas, se existem essas manifestações na cidade, eu tinha espírita proíbe, não proíbe nada, né? Se quiser participar dessas manifestações, pode participar. Mas a gente tem a obrigação de dizer qual é a realidade no mundo espiritual. Para que vocês, se forem frequentar qualquer manifestação religiosa dessas, vão conscientes e preparados. Porque senão, sabe o que é que acontece? Depois dessas festas começam as demandas e vem para casa espírita. Né? Aí eu pergunto, você foi para onde esses dias? Eu fui para a procissão, né? Fui para o Madeiro, né? Fui para os penitentes. Aí chega aqui, carregado de espíritos. Claro que nós vamos atendê-los, nós vamos socorrê-los, mas veja, mas também, por outro lado, essas manifestações, ela tem uma função importante, porque como eu disse a vocês, a espiritualidade, elas agem em todos os ambientes, elas aproveitam essas manifestações também para socorrer espíritos que se encontram em condição de ser conduzidos, de ser levados, de ser retirados desses ambientes, de ser muitas vezes retirados dos cemitérios e levados para hospitais, para colônias, para lugares onde eles possam ser tratados, onde eles possam ser cuidados.
Às vezes a gente pensa, só trata na casa espírita? Não. Porque Deus é Pai de amor, porque Deus é Pai de bondade, porque Deus é Pai de misericórdia. Então Ele acolhe todos os filhos, em todos os cantos, em todos os espaços, as mãos de Deus se estendem para poder acolher, né? Para poder acolher a todos. Então é por isso que nesse período, é um período onde nós estamos neste processo de arrependimento. Mas muitas vezes nos arrepender de quê? Nos arrepender das faltas, dos pecados, muitas vezes cometidos, arrependimento das nossas inferioridades. Mas como digo para vocês, olha, é sempre um ciclo. Eu vou agora me permitir a fazer os meus exageros, porque tem a semana da quaresma, então na semana da quaresma eu me purifico, né? Então esse processo contínuo sempre o tempo todo, e a gente não evolui, porque a gente fica nesse ciclo que não avança, né? Que não cresce. Então por isso é preciso que a gente compreenda como é que funciona todas essas coisas, como é que funciona a misericórdia de Deus, como é que funciona a justiça de Deus, porque Deus perdoa sempre, Jesus perdoa sempre, mas como a lei está dentro da nossa consciência, muitas vezes nós é que nos culpamos, nós é que nos sentimos culpados, nós é que carregamos a autoculpa. Por isso muitas vezes as pessoas sentem a necessidade de flagelação do corpo. Por isso que aqui na doutrina espírita, ou no livro dos Espíritos, qual é o maior sacrifício agradável a Deus? Não é da maceração, mas o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício dos prazeres da vida, é o sacrifício das nossas enfermidades, é muitas vezes o sacrifício na condução para que a gente possa nos tornar melhores, espíritos melhores. Esse talvez é o grande sacrifício, não é a mortificação do corpo, não é a dor do corpo que vai purificar as nossas almas. E uma das formas de purificação nesse período que nós estamos vivendo é a questão do perdão. Do perdão. Então, por isso, a necessidade que a gente tem de trabalhar o perdão. O perdão é aquele que nos ofende, mas também, acima de tudo, o auto perdão. Porque todos nós ainda carregamos as nossas inferioridades, os nossos defeitos, mas na doutrina espírita, o que é que a gente compreende por pecado? Então, pecado é toda transgressão da lei de Deus. Pecado é toda transgressão da lei divina, porque é um compromisso que a gente assume muitas vezes conosco, e por isso o resgate das nossas faltas é individual e é intransferível. Ninguém transfere para ninguém as nossas faltas, e por isso que a justiça de Deus nos chama sempre para que a gente possa resgatar as nossas faltas. Por isso, por que Jesus manda que a gente perdoe? Perdoe quantas vezes for o número das ofensas, porque nós também estamos sujeitos às quedas, estamos sujeitos aos delitos, estamos sujeitos às nossas fraquezas também, porque ainda nós não somos espíritos puros. Jesus, que era um espírito puro de alta grandeza, ele nos dá o exemplo quando ele é colocado diante da mulher adúltera. Então, porque ao olhar para todas aquelas pessoas que iriam fazer o exercício de justiça pela lei de Moisés, que era a lei do olho por olho, do dente por dente, e que a lei de Moisés mandava e era lícito
a apedrejar as mulheres íntegras. Era lícito. Mas veja, como as leis dos homens elas são contraditórias, o mesmo Moisés, que a lei mosaica mandava apedrejar, ele apresenta as tábuas dos 10 mandamentos, e que no 5º mandamento está escrito: não matar. Veja, como nós ainda somos contraditórios diante das leis, mas as leis divinas elas são imutáveis. Então por isso Jesus sabiamente compreendia isso, porque ele também tinha uma visão muito ampla. Ele sabia das vidas transatas de todos aqueles que queriam fazer a justiça com as suas próprias mãos, sem conseguir olhar para dentro de si mesmo, sem conseguir olhar para dentro das suas faltas, porque como diz, não existe prostituta sem prostituta, não existe adúltera sem adúltero, porque só acontece em relação. Uma pessoa só não estabelece nenhum vínculo amoroso. É necessário que tenha relação. Então, mas nós sabemos que Jesus tinha essa grandeza moral para poder olhar e dizer para todos aqueles das suas faltas, dos seus pecados, para que eles pudessem compreender. E por isso que Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, porque só tinha moral, competência para poder atirar a pedra, Jesus. Só Jesus. Os outros foram saindo de acordo com a idade, os mais velhos primeiros, porque os mais velhos eram que eram mais comprometidos. Então, primeiro eles, depois os outros, e foram saindo todos. Depois que Jesus se colocou diante da mulher que estava sozinha, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques, vai que peques mais. Então veja, daquele momento em diante, houve um processo de transformação de Madalena. Ela se transformou porque ela encontrou o verdadeiro amor, o puro amor em Jesus, o qual ela não encontrou em todos os homens, o qual ela estabelecia relações. Mas em Jesus ela encontrou o amor puro, e ela estabelece esse vínculo e esse amor com Cristo a partir daquele momento, e aí acontece a sua transformação, porque a partir daquele instante ela não mais era a mulher que servia os homens do poder daquela época, porque ela servia os homens de poder, não eram os homens de ponta de esquina, não. Mas eram os homens de poder, porque ela era uma mulher muito bela, era uma mulher muito bonita. Então, para que a gente possa compreender tudo isso, porque nesse período que nós estamos passando, e como é um período de reflexão, perdoar não é esquecer, porque a gente jamais esquece determinadas ofensas, mas é preciso que nós ressignificamos as ofensas em nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos agir como a lei de Italiano: olho por olho, dente por dente. Me fez, vai ter de volta. E é por isso que muitas vezes nós estamos aqui convivendo com pessoas por muitas encarnações, porque nós ainda carregamos as nossas animosidades do passado. E veja, às vezes acontece isso, olha, às vezes a gente vê determinados casais que ficam juntos até a velhice, mas são casais que não se separam, mas brigam o tempo todo, não se separam.
Tem alguma coisa que faz que una eles. Mas o que une eles justamente é a ranzinza, é a briga, é a discórdia, é a desavença. E quando um morre, tá? Às vezes, graças a Deus, foi embora, me livrei, fiquei livre, eu ficar com saudade da briga. Fiquei com saudade da briga. Porque queria continuar brigando. Aí o que acontece? A saudade é tão grande que dá um paripaque no coração e vai se encontrar novamente para continuar o ciclo. Para continuar o ciclo. Porque o ódio une muito mais, nós aqui na Terra somos mais unidos pelo ódio do que pelo amor. Somos muito mais unidos pelo ódio. Então, enquanto a gente não se ressignificar isso, claro, de perdoar incondicionalmente, não é você conviver com delito. Não é você conviver com o mal, não é você aceitar o agressor, tá? Mas é não desejar mal para ele. Porque nós não podemos, não tem condição de você andar de mão dadas com o seu inimigo. Porque as energias são diferentes, são incompatíveis. Mas eu preciso compreender o estágio de evolução em que ele se encontra. E saber que eu posso ser um instrumento de auxílio, de ajuda, para que ele possa se encontrar com ele mesmo, para que ele possa se libertar das suas inferioridades. Porque ninguém escapa da justiça divina. Ninguém escapa. É uma das coisas que é certeza. A gente pode até escapar da justiça dos homens, mas a gente não escapa da justiça divina. É por isso que nós estamos nesses processos contínuos de reencarnações, porque é sempre para reparar os nossos erros. E na maioria das vezes é para reparar os nossos erros ou os nossos males que nós cometemos perante o outro. Então é por isso que nós precisamos desses processos. Mas, nesse período, é preciso que a gente faça a meditação, é preciso que a gente tenha princípio, mas o sacrifício maior é dos nossos defeitos, é dos nossos pecados, é da nossa maledicência, né? É da nossa raiva, é do nosso ódio, é do nosso orgulho, é da nossa vaidade, é da nossa prepotência, arrogância, quer dizer, todos os sinais que fazem com que eu estabeleça vínculos deletérios com as pessoas que estão em torno de nós. E porque, na verdade, só exige perdão quando nós nos sentimos ofendidos. Quando nós nos sentimos ofendidos, nós estamos perdoando imediatamente. Para que a gente não estabeleça mais este vínculo com as pessoas, né? Então, porque às vezes, olha, a música dizia, adeus também foi feito para se dizer, né? Bye bye, so long, farewell. Procure o seu rumo. Eu não tenho mais nenhuma mágoa com você, né? Mas a nossa relação acabou. Bye bye, so long, farewell, né? Porque cada um segue a sua vida. Ninguém não há, porque senão nós criamos algemas e nos prendemos, muitas vezes somos nós mesmos, que nos prendemos e nos almejamos uns com os outros e ficamos presos. Mas Deus, Jesus, quer que nós nos libertemos. Nós nos libertemos através da bondade, do amor, da fraternidade, para que de fato nós possamos compreender os desígnios verdadeiros de nós enquanto filhos de Deus aqui na terra, para o nosso engrandecimento. Que Deus seja louvado.
santificado seja o vosso nome, venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós nos casamentos da hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não desejo da tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Obrigada a todos pela presença dessa noite. Jesus, eu cada um possamos sair daqui e nós não chegamos. Professor, as orações finais do Senhor, mas tudo que eu falo aqui. Gente, eu estou dizendo para vocês que os nossos estudos continuam nas terças-feiras, se quiser entender um pouco mais. Nós estamos estudando, fazemos uma breve reflexão do Evangelho, estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós também estamos querendo, nós já estamos praticamente acabando o estudo do livro dos Espíritos, com a nossa turma que nós estamos aí, que já estamos acompanhando há muito tempo, porque nós agora queremos passar para fazer um estudo mais aprofundado dos médios que a gente já vem trabalhando na casa, para que a gente possa nos preparar mais para o trabalho. Né? E nós sabemos que há grande necessidade para poder ajudar as pessoas a fazer os atendimentos fraternos, da paz, que a gente possa melhorar também o nosso trabalho. Então, esse trabalho depende do engajamento de outras pessoas, porque essa seara é uma seara de Jesus, todos nós somos chamados, porque a doutrina espírita não faz distinção de pessoas, desde que ela tem boa vontade, queira aprender, queira estudar, queira compreender um pouco mais a doutrina, para que nós possamos, de fato, nos tornar verdadeiros cristãos. Mas é isso, depois dos passos que a gente tem uma coisa fraterna, as pessoas que quiserem fazer a pergunta fraterna, só procurar seguir, que foi um pouco de hoje, mas seguramente daqui, tá bom? Eles abertos no estado, e a gente trabalha. Vamos lá.